preparou para nós. Um momento tão importante, meu Pai querido, que podemos aprender, podemos esmiuçar um pouco mais sobre a nossa identificação, onde estamos situados nesse meio, meu Pai glorioso, que é essa parte do reino, meu Pai querido, que nós fazemos parte, e acima de tudo, podermos, Pai querido, tomando como esse tema, Pai querido, principal, estudar também a sua palavra, meu Pai querido. Senhor, em nome de Jesus, te peço que direcione essa aula, Senhor. Cuide de cada detalhe, meu Pai querido. Ó Pai, abra os nossos corações, a nossa mente, meu Pai glorioso, para que possamos não só ouvir, meu Pai querido, mas assimilar aquilo que o Senhor tem para passar para nós. Senhor. Possamos sim, assim como a cada momento que o Senhor prepara para nós, sair daqui, Pai querido, com algo novo, com o nosso coração voltado para o Senhor, cada vez mais prostrado diante dos seus pés, meu Pai querido, e extremamente submissos à sua vontade, meu Pai. Em nome santo de Jesus, amém, meu Pai. Então vamos lá, iniciando sobre princípios batistas. Deixa eu perguntar uma coisa, assim, é importante a gente entender sobre a questão das aulas anteriores em que nós envolvemos a doutrina batista. Doutrina, o que significa? Doutrina é o quê? É um conjunto de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Quando nós falamos de doutrina batista, nós falamos da doutrina da palavra, que é a palavra que nós temos fé, que é a nossa única regra de fé e prática, né? Que tudo que consta na palavra, tudo e qualquer doutrina que consta na palavra, e o conjunto de ideias que nela consiste, nós somos aderentes, nós somos convictos e seguimos e professamos e cremos dessa forma. Agora eu lhes pergunto, o que são princípios? Quando a gente fala, nossa, eu sou um homem de princípios, uma pessoa de princípio, o que vocês acham? O que significa princípio? Oi? Uma pessoa correta? O que mais? É isso. Exato. Sim, sim, sim. Vamos primeiro nessa questão do dicionário, o que significa princípios. Moninha, você passa para nós aí? Ó, um dos significados de princípios, eu busquei lá em Oxford, é aquilo que serve de base a alguma coisa. Causa primeira, raiz, razão. Ou seja, princípio nada mais é do que aquilo que nos move, do que aquilo que nos serve de alicerce para formar aquilo que somos, aquilo que cremos, as nossas convicções. Ou seja, quando falamos de princípios batista, nós estamos entrando agora, tá, para a questão prática da coisa. Questão prática da doutrina que nós estudamos em aulas atrás, tá? Que tomamos como base para ser aquilo que somos. Entendeu? Para agir da forma que agimos, para nos mensurar ou, tá, nos dizer em que ponto estamos inseridos. Não sei se eu fui claro com vocês nessa explicação. Então, assim, nós vamos estudar, em princípios batistas, tá, alguns temas. Muda para nós aí, Morinha. Pode jogar tudo aí. Eu não sei por que... Eu peço para a Bruna fazer o PowerPoint, mas isso é uma vergonha, né? Porque eu deveria saber fazer. Mas ela faz para mim e não faz do jeito que eu quero, ainda brigo com ela, né? Acho ruim. Mas, enfim, os temas que a gente vai estudar em princípios batistas, tá? Seria a autoridade, o indivíduo, a vida cristã, a igreja e nossa tarefa contínua, tá? Os dois primeiros estão em
negrito aí, porque eu gostaria de conversar com vocês hoje. Tá? Eu gostaria de conversar com vocês hoje. Eu fiquei de incluir nessa aula de hoje, eu havia programado, né, incluir vida cristã também. Só que eu achei um tema muito abrangente e muito rico para ser tratado de uma forma tão rápida, porque nós temos o fator tempo, né, que muitas vezes não nos permite esmiuçar mais sobre o tema que estamos conversando, estamos abordando. Né? E eu achei por bem também focar na autoridade no indivíduo, tá? Porque são temas extremamente relevantes e iniciais que nos dão base para os outros temas abaixo, tá? Onde nós identificamos a autoridade como aquele a qual nós somos submissos, né? Ou a regra, ou a pessoa, ou esse Deus maravilhoso ao qual nós somos submissos, e o indivíduo em si, que seria mais o foco do ser humano, né? Que nem o mandamento de Cristo, né? A Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, esses dois temas iniciais aí, eles dão ênfase a Deus e a nós, seres humanos, e por conta desses dois temas, nós temos a vida cristã e a igreja, a nossa tarefa contínua, que são baseados nos dois temas acima. Quem não concordar, fique à vontade, tá? Mas eu creio dessa forma. Então, vamos iniciar a nossa aula com a questão da autoridade. Passa para nós aí, Mourinho. Na autoridade, nós temos 3 temas aqui, que é Cristo como Senhor, tá? As Escrituras e o Espírito Santo. Né? Então, vamos começar com Cristo. Eu gostaria que vocês já deixassem a Bíblia aberta em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Se a gente já vai falar sobre Cristo, nada melhor do que esse texto que Paulo escreveu para a Colossenses, que eu considero, assim, dentre todo aquilo que Paulo escreveu, um verdadeiro tratado sobre a pessoa de Cristo. Ele é completo. E cá para nós, eu me emociono toda vez que eu leio, porque é lindo, né? É lindo. E diante desse tema, né, Cristo como Senhor, eu achei muito bacana nós buscarmos alguns versículos de informação que de base, né, na verdade, para estruturarmos esse tema, né, Cristo como Senhor. Ô Mourinha, faz um favor para mim, coloca todas as informações aí. Pode puxar mais aí. Obrigado. Eu resolvi colocar dessa forma porque na verdade, eu não queria colocar, expor palavra por palavra, porque Mourinha sempre está me ajudando, né? E toda vez eu tenho que falar Mourinha próximo, Mourinha próximo, Mourinha próximo. Então, tá com você? Ah, tá. Tá bom. Na próxima eu vou lembrar, com certeza achei que fosse daqui. Mas, enfim, Cristo como Senhor. A primeira coisa que o pacto, ou seja, o princípio batista, tá, fala, é que a base dos nossos princípios, tá, encontra-se em quem? Na pessoa de Jesus, na pessoa de Cristo, tá? Ele já inicia da seguinte forma: é a fonte suprema
da autoridade cristã, a fonte suprema da autoridade cristã é o Senhor Jesus Cristo. Então, o que nos identifica, o que nos iguala, nos torna incomum, é o fato de estarmos aqui reunidos por conta da nossa fé em Cristo, nossa fé em Jesus. Ele é a base e deve ser a base dos nossos princípios. O fato de estarmos aqui reunidos como denominação batista, como batistas, tá? É o fato se deve à questão de termos Jesus como a principal autoridade, tá? De fé, de prática, tudo está envolvido com Cristo. Então, assim, motivos pelo qual, tá? Jesus é a fonte suprema dos nossos princípios, se deve ao fato do que ele fez, do que ele é e do que ele fez por nós. Correto? Então, eu gostaria aqui de identificar a questão principal, tá? O que nos une é o fato de seu sacrifício na cruz. Alguém pode ler Colossenses 20, 22? 20 a 22? Colossenses 1. Estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mal, pelo sofrimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos e culpáveis e livres de qualquer acusação. Muito obrigado, Gilmar. Então, o sacrifício de Cristo nos salvou, nos redimiu, né? Nos ligou a Deus, tá? E diz aqui no princípio batista que sua redenção vicária e ressurreição vitoriosa. Quando a gente fala em vicária, significa que ele nos substituiu. Ele morreu em nosso lugar. Tá? Pelo simples fato de Jesus ter morrido em nosso lugar, tá? E ter ressuscitado vitoriosamente, é o motivo pelo qual estamos aqui. Nós somos livres, livres do pecado. O Senhor nos libertou, o Senhor nos salvou, né? E o Senhor pagou isso. E eu sei que muitos devem falar, poxa, a gente fala isso, mas, o pagamento de Jesus foi a preço de sangue. Ele morreu em nosso lugar. E ele ressuscitou, ele é vitorioso, é um Senhor vitorioso. Nosso Deus não é vivo? Nosso Deus é vivo e nosso Deus nos deu vida em abundância através de Jesus, através do sangue vertido na cruz. Um outro detalhe que diz aqui no Pacto Batista é a questão da soberania. Soberania. Não, Maurinha, volta aí. Obrigado. Soberania. Alguém lê aí Colossenses 1, 15 a 17. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito, sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. As invisíveis têm um trono e toda soberania, por ele sua autoridade. Todas as coisas foram criadas
subsiste. É isso aí. Então aqui, tá, em Colossenses 1, 15 a 17, além do sacrifício de Jesus pela cruz, de ter morrido em nosso lugar, ele é soberano. Ele é Deus. Tudo foi feito para ele, por meio dele, né? E ele é o filho unigênito de Deus. O que é um filho unigênito? Oi? Único e gerado pelo próprio Deus. Tá? Outro texto que afirma isso é João 1, de 1 a 3. O que diz lá em João 1, de 1 a 3? No princípio, João 1, de 1 a 3. Amém. Obrigado, Álvaro. Então a questão. Oi. É isso mesmo. Exato. Uhum. É isso mesmo. Exatamente. Então, Jesus é Deus. Tá? E no Pacto da Igreja Batista diz assim, que sua soberania emana da eterna divindade e poder como unigênito Filho do Deus Supremo. Né? Isso é muito bonito, né? Porque além de nós termos um Deus que é vivo, que é soberano, temos um Deus amoroso que morreu por nós na cruz. E que é o nosso Senhor. E a ele está toda a autoridade. Como diz aqui no pacto, sua autoridade é a expressão do amor justo, sabedoria infinita e santidade divina. Alguém lê Colossenses 1,18? Ele é a cabeça do corpo e é a igreja. O princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a Supremacia. Amém. Amém. Então nós somos a igreja, né? Somos uma comunhão de indivíduos, correto? Cujo cabeça é Cristo. A ele está sujeito a ele toda a autoridade. E nós estamos sujeitos à autoridade dele. E a nós, o que nós temos que, como indivíduos e sujeitos, o que nós temos que, qual que é a nossa obrigação para com ele, como súditos, como parte integrante de tudo isso? Submissão ou sujeição. Morinha, muda aí para nós. O pacto da Igreja Batista, tá? Como Cristo é o nosso Senhor, nos remete nos sujeitarmos a Ele como Senhor. Então, o primeiro tópico que o pacto diz é que nós devemos a Ele obediência a seus mandamentos. Obediência a seus mandamentos. Aí eu até citei aqui Mateus 22, 37 e 40, né? Que acho que vale até a gente ler aqui.
Mateus 22, 37 e 40. E respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tá? Quando a gente fala dos mandamentos de Deus, de Jesus, ele mesmo colocou aqui em Mateus que esses dois mandamentos eles resumem toda a lei, onde uma parte dos 10 mandamentos, me corrijam se eu estiver errado, se eu não me engano, né? Me corrija aí, pastor. Os 4 primeiros mandamentos têm a ver com a relação do homem com Deus, né? 5, né? Muito obrigado. 4 ou 5? Ah, tá. Então, são 4 primeiros mandamentos que têm a ver com nossa relação com Deus, né? E os 6 últimos mandamentos têm a ver com a nossa relação com o próximo. Então, ele se resume a ame a seu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a obediência a Cristo e a sujeição a Cristo nos remete a amá-lo acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus acima de todas as coisas, o que vocês entendem sobre isso? É priorizar o reino, não é? Priorizar o reino acima de você mesmo, né? Acima de qualquer coisa. Ou seja, dedicação ao seu serviço, que é o que rege o pacto da Igreja Batista, e fidelidade a seu reino, e a máxima devoção à sua pessoa como o Senhor vivo. O Senhor vivo. Primeiro partimos do princípio que servimos a um Deus vivo, a um Deus que tem um relacionamento conosco e quer ter cada vez mais um relacionamento conosco. Partimos do princípio que vivemos em seu reino. O reino dele já está instituído através da igreja aqui na Terra. Então nós temos que ser igreja. Que é o que entra, tá? A questão também do segundo mandamento, né? Que é amar o próximo como a si mesmo. Que tem muito a ver também com o nosso testemunho, não é verdade? Com o que nós somos, com o reflexo de Deus aqui na Terra através da sua igreja. Entendeu? Então, o pacto da Igreja Batista rege como sujeição à autoridade de Cristo, obediência a seus mandamentos, dedicação ao seu serviço e fidelidade ao seu reino e a máxima devoção à sua pessoa como o Senhor vivo. Essa é primeiro tópico dos princípios batistas, que é o que rege todos os outros princípios. Tudo que nós somos, toda a nossa identidade. Tá? O próximo subtítulo aqui, que é a questão da palavra. Tá? A palavra, ou seja, as escrituras sagradas. A Bíblia, a nossa regra de fé e prática. Eu estava, na quinta-feira, eu vim para a oração, e eu estava aqui esperando a irmã Zilda, e eu estava lá na sala das crianças, né? E eu estava olhando tudo que estava na parede e tal, e eu me deparei com um banner com isso aqui, ó. E eu achei super interessante, porque assim, é a estrutura da palavra de Deus, a composição estrutural dela. É a composição estrutural do nosso manual de fé e prática.
Então, nós temos o nosso Senhor Jesus como um único e suficiente Salvador, como o nosso Senhor, como aquilo que nos rege, como a base dos nossos princípios, e nós nos orientamos e temos como aquilo que contribui e que atesta, né, o fato de Jesus ser o nosso Senhor e Salvador, ou seja, o fato do que está enraizado nos nossos princípios, é atestado pela palavra de Deus. Olha que interessante. Eu não sei se alguns irmãos tiveram essa oportunidade de pegar alguns detalhes da estrutura. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Quando eu me converti, eu estava fazendo a classe de batismo, a primeira musiquinha que eu aprendi foi a musiquinha da Bíblia, né? Oi? Ah, obrigado, pastor. Eu vou cantar. Que é assim: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Jó. Vamos lá. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. E quantos livros? Livros são, no Velho Testamento estão Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse, São João. Ah, isso daí, a Águida estava nessa época. Eu lembro disso. No Novo Testamento estão. É isso aí, vamos pagar um mico aqui. Mas é assim, é bem bacana. Obrigado, pastor. Eu lembrei, tá vendo? É bem bacana a estrutura. Oi? Não é? Eu também não. Então, assim, o Antigo Testamento ele está formado no Pentateuco, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que até hoje é estudado, né, pelas pessoas da religião judaica, né, que é o famoso Pentateuco. Livros históricos, que é o que fala sobre a Torá, exatamente. E livros históricos, que é o que fala sobre a história do povo de Israel. Os proféticos, né, que são os profetas. Os profetas também são estudados na Torá, não são? Pelos judeus, exatamente. Exatamente. Profetas maiores, profetas menores. Aí nós iniciamos o Novo Testamento com os evangelhos, os históricos, né? Que é Atos, cartas de Paulo, poucas cartas de Paulo, né? Bastante. E outras cartas, que é Pedro, João, né, Tiago. E profecia, que é Apocalipse. Essa é a estrutura da nossa Bíblia. Eu acho até mais bacana, assim, mais para frente, se a gente pudesse fazer uma aula sobre bibliografia, né? É bibliologia. Bibliologia. É isso aí. É bem bacana, né? Aí temos, assim, a questão dos canons, do canon, né? Como é que foi feito, como é que organizou isso. Ou seja, quais os critérios. Porque a Bíblia não é algo jogado que... Foi, né? Verdade. Sim. Exato.
Ah, é? Bem bacana. Então seria bem legal. E o que o Pacto da Igreja Batista diz sobre a Bíblia, sobre as Escrituras? Ô, Mourinho, muda para nós aí. A Bíblia fala com autoridade porque é a palavra de Deus. Quem é que crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém. Glória a Deus. Então, mais um ponto que nos toma como unidos e como batistas, da identidade batista. É a suprema regra de fé e prática. Por quê? Porque é testemunha fiel e inspirada dos atos maravilhosos de Deus, através da revelação de si mesmo e da redenção, sendo tudo evidenciado na vida, nos ensinamentos e na obra salvadora de Cristo. Toda a Bíblia remete a Cristo, desde Gênesis até Apocalipse. Toda a Bíblia remete a Cristo. Por isso que temos Jesus como nossa pedra angular, como a base dos nossos princípios. A chave hermenêutica, exatamente. A chave hermenêutica da Bíblia é Cristo. Os profetas, se você for estudar desde o início, tudo tem como chave hermenêutica Cristo. As Escrituras revelam a mente de Cristo e ensinam o significado de seu domínio. O terceiro, a Bíblia é a autoridade final que atrai as pessoas a Cristo e as guia em todas as questões de fé cristã e dever moral. Quando você fala que você é cristão e você não crê na Bíblia como a sua regra de fé e prática, e não crê que tudo que está na Bíblia é o correto, e é algo que você tem que viver, é difícil você vincular o fato de você ser cristão ao fato de você não crer nisso. Porque a pessoa de Cristo, a identidade de Cristo, Jesus, ele está na Bíblia toda. A salvação dada por Cristo, através do seu sangue vertido na cruz, ele está na Bíblia. Então, assim, se você pegar, muitas pessoas se dizem cristãos, mas não creem na Bíblia. Não creem que a Bíblia é verdadeira. Aí fala, poxa, eu tenho as atitudes de Cristo. Mas como é que você crê na existência de Cristo se você não crê na Bíblia? O que atesta a existência de Cristo? Qual que é o início de tudo? É o fato de constatar a presença de Cristo na Bíblia, não é? Então a gente vê muito disso. Eu sou cristão, mas eu não creio na Bíblia. Não tem? Então você não é cristão, né? Vamos ser sinceros. Então, assim, uma das coisas que nos dá a identidade de sermos cristãos é o fato de nós crermos também na Bíblia. E cremos que Jesus salvou por nós, porque na Bíblia consta isso, a salvação. Não é? Então, se você não crê na Bíblia, você crê que Jesus morreu por você? Você crê que você é pecador? Como é que você se converteu? Então, são questionamentos que... Oi. Maneira de se relacionar com Deus, sou eu e Deus. É esquisito. Conversou bastante. Aí, num determinado momento da conversa, ele falou assim: a minha esposa não gosta de Deus, porque ela não crê na Bíblia. Eu creio. Então. A possibilidade de falar da Bíblia, né? Sim.
misturar o pensamento religioso, né? Que ele dizia, então, que ele se relacionava com Deus da maneira dele, mas ele falou tanto que queria também. Pude mostrar um pouco a incoerência do que ele está falando, né? Mostrar para ele, assim, com amor, que a Bíblia conta disso, a revelação de Deus, né? Sim. A Bíblia é a história da redenção, a Bíblia revela Cristo, o Evangelho revela Cristo, né? E há uma maneira de se relacionar com esse Deus determinada por Cristo, exatamente a questão da autoridade. Porque hoje a gente ouve muito isso. Ele falou, é uma coisa que eu ouço muito. Eu creio em Deus, mas o relacionamento com Deus é da minha maneira. Então, é justamente negar essa autoridade de Cristo, que você já expôs aí. Sim. Também, obviamente, consequência disso, negar a autoridade da Escritura. Quando uma pessoa diz que ela se relaciona com Deus da maneira dela, na verdade, ela está falando de um ídolo, não de Deus. Sim. É um ídolo feito à imagem e semelhança dessa pessoa. E aí, quando ele fala assim, ele crê na Bíblia, é interessante também, porque a nossa declaração de fé vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada. Né? A Bíblia fala da autoridade da Escritura, porque é a palavra de Deus. Então, são algumas porções que eu escolho segundo aquilo que me agrada. Você precisa olhar para toda a Escritura e falar. É isso mesmo. É isso mesmo. O pastor falou também, caso específico, no caso, né, de uma pessoa, muitas pessoas eu não acredito na Bíblia, mas como nessa parte aqui é uma ação diferente do que a Bíblia estuda. Mas aí a gente vê muito isso de outras pessoas também, né? A pessoa fala, eu acredito na Bíblia, mas não seja nesse ponto que o pastor colocou, mas é em outras ações que a pessoa age e contrário à instrução bíblica. Então é muito difícil você encontrar uma pessoa que se diz cristã vai falar, não acredito na Bíblia. Mas infelizmente é muito comum você encontrar cristãos que agem em desacordo com um trecho, com alguma instrução da Bíblia. Né? Em outros casos, aí tem a questão que ele acha que precisa estar na igreja para estar no corpo de Cristo, para adorar a Cristo, para ser igreja de Cristo. Porém, tem pessoas que acham, por exemplo, sei lá, é você colocar uma religião como exemplo, mas tem religiões que acreditam que tem que cumprir o Velho Testamento. Sim. Outras pessoas dentro da nossa igreja, mesmo se a gente for procurar, alguém vai estar em contradição com a instrução bíblica e o autoconvencimento, né, de que aquilo está correto. Você diz assim, além da Bíblia ter outro manual de fé e prática. Não, ações contrárias a ser outro manual também, pode dizer, ou ações de vida contrárias ao que a Bíblia instrui, e se você tentar passar para a pessoa desculpe você. Sim. Entendi. Compreendi. Verdade. É verdade. A quarta questão é o indivíduo tem que acertar. Aí entra na forma como nós estudamos a palavra, né? O indivíduo tem que aceitar a responsabilidade de estudar a Bíblia, tem que aceitar a responsabilidade de estudar a Bíblia com a mente aberta e com a atitude reverente, procurando o significado de sua mensagem através de pesquisa e oração, orientando a vida debaixo de sua disciplina e instrução. É a forma como nós temos que estudar a Bíblia, na extrema reverência, em oração, mente aberta e pesquisa. Pesquisa. Sim. Não é alguém mastigar para você ter. Sim. Sim. E deve ser feita através de
atitude de reverência. Oração, né? Porque quem nos dá o entendimento é o Espírito Santo, a palavra. A gente vê muita gente tentando ler. Oi? Exato. A gente vê muita gente tentando ler a Bíblia, né? Quem nunca tentou ler a Bíblia assim logo no início, antes de convertido? E sim, não conseguia entender nada do que estava escrito praticamente, né? Primeira coisa, é a questão do Espírito Santo, é a questão da inspiração, de você orar e pedir o entendimento do Espírito Santo para você compreender aquilo que você está lendo e absorver aquilo para a sua vida. Segunda coisa é também a questão da pesquisa e a consulta, você entender como é que funciona a questão da cultura, da história, do contexto em que estava inserida essa palavra, né? Que aquilo que chamam de hermenêutica e exegese, né? Eu não sei como é que a hermenêutica é você falar sobre a situação que se encontrava no momento que foi escrito, né? É o contrário? Do cultural, né? E hermenêutica é trazer para os dias de hoje. É para você trazer para a prática, né? Para você absorver aquilo que você tem. Exato. Sim, sim. Sim. Também a questão a responsabilidade, o Deus casou a gente na presença de Deus, pede instrução para ele, a nossa obrigação de ler e estudar a Bíblia, porém, deixar claro também a necessidade de instrução, né? Quando o eunuco, ele era administrador de um grande reino, ele era um cara instruído, era um cara culto. Exato. E ele com toda a instrução e a cultura dele, ele estava debruçado sobre as escrituras. E não estava compreendendo nada. Exatamente. Felipe foi lá e explicou. Se não tem quem explique. Então, a partir daí, a questão é orar, buscar, nos debruçarmos, porém aceitar a orientação. Exato. E o eunuco foi convertido, né? Se converteu, se batizou. Você ia falar alguma coisa, Jaque? Não é? Porque, como você, Luciano, Fazima, Ana, identificar qual era o contexto da época, aí depois fazer a leitura, aí sim eu consegui entender, porque eu não entendia nada. Sim. E então, a importância dessas aulas, né, que o Álvaro está falando, né? Porque não era somente uma leitura, né? Era explicar o contexto, aí chama atenção para você procurar mais, ler, mas começou na EBT, né? Começa na EBT. Sim, com certeza. Ter uma explicação melhor como é o contexto, como é, para poder entender. Oi. Bom, uma sugestão, né? Até essa sugestão lá na nossa classe lá, na classe Matriz. Os irmãos devem querer um panorama do Antigo Testamento e um panorama Do Novo, né? do Novo Testamento. Né? Alguns são mais detalhados, mais Sim. outros um pouco mais
Sim. E esses panoramas, eles sempre tomam um contexto, um posicionamento leitor acerca daquele livro, todos os livros da Bíblia. Vou ler Atos, começar a ler Atos, vou olhar lá no panorama, ver informações históricas e tal, isso ajuda bastante também. Sim. Para esse estudo pessoal, em casa, nessa pesquisa. Tem muitas outras ferramentas. Bacana. Também, né? Essas duas ferramentas, o panorama, ajuda bastante. Até para tentar a mensagem, aqui o que nós começamos. Sim. Mas sim. Oi. Ah. Qual que é mesmo, Amorim? Bíblia de estudo panorâmico e cronológico. Então é sempre bom, né? Nós temos sim um panorama do Antigo e do Novo Testamento. Eu comprei, quando eu comecei a dar aula, eu comprei um panorama. Realmente é bem bacana você entender o contexto da situação que se encontra. Esse livro, essa Bíblia também que o Morinha comentou, sobre a questão do estudo cronológico, é bem legal, mas sim, realmente são coisas que ajudam bastante, né? Mas aquilo que a gente falou, né? Primeiro Espírito Santo, né? A iluminação do Espírito Santo sobre nossas vidas. Senão a gente não vai conseguir absorver e praticar aquilo que a gente estuda, né? Mas é bem bacana, é sempre bom a gente entender o que a gente está lendo, né? E o contexto e entrar na forma de pensamento do autor, né? E na situação que ele se encontrava. Sim. Uhum, exatamente. Sim. Exato. Uhum. Sim. Exatamente. Isso é bom a gente buscar informações numa fonte mais segura, né? Que as postagens batistas, né? Porque aí tem toda uma estrutura por trás que está dando não se coloca aqui alguma coisa no nome da associação que não tenha já uma estrutura. Então, isso facilita essa questão de não aceitar nada do Isso é fato, com certeza. O outro título sobre autoridade no Pacto Batista é a questão do Espírito Santo. O pacto fala da seguinte forma: o Espírito Santo é o próprio Deus revelando sua vontade. É a presença ativa de Deus no mundo e principalmente na experiência humana. É Deus revelando sua pessoa e vontade ao homem. As Escrituras, produtos de homens inspirados pelo Espírito Santo.
Aí eu coloquei lá Timóteo, 2 Timóteo 3, 16, 17, que fala que, se alguém puder ler, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para isso, a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda a boa obra. é isso aí. O Espírito Santo, ele inspirou os homens na escritura a escreverem as escrituras, né? A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Produz os frutos no indivíduo e através dele. Aí nós temos lá aquela questão que fala do fruto do Espírito, né? Em Gálatas 5, 22 e 23. Dá ao cristão poder e autoridade para o trabalho no reino e santifica e preserva os redimidos para o louvor de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo é o nosso ajudador, né? Primeira coisa, o Espírito Santo é Deus, tá? Ele faz parte da Trindade, né? Ele é Deus. Ele é Deus agindo na humanidade através do homem e pelo homem, tá? Quando Jesus se ergueu aos céus, ele deixou o ajudador. Agora ele lhes pergunta uma coisa: o Espírito Santo, ele habita em nós? Sim. Ele habita nos que creem, exatamente. Você se converte, aquilo já é de acordo com a aula que nós tivemos anteriormente. O Espírito Santo passa a habitar em você no momento que você se converte, no momento da conversão, tá? E ele é o que nos instrui, é o que nos guia, é o que nos aponta os nossos erros, né? Nos convence que temos que voltar aos caminhos de Cristo, muitas vezes quando pecamos. Ou seja, o Espírito Santo, ele é o que produz tudo em nós, ele é o nosso ajudador. Nós não podemos enxergar o cristianismo e a base cristã através da nossa influência como seres humanos, e sim através da influência do Espírito Santo em nossas vidas, através da nossa vida, né? Eu coloquei aqui, e claro, no decorrer da nossa caminhada, nós cada vez mais devemos nos encher do Espírito Santo, dar lugar, tirar aquilo que não é de Deus, aquilo que é da nossa carne, e nos encher do Espírito. E quanto mais do Espírito estivermos cheios, mais nós vamos refletir os frutos do Espírito, né? Que está lá em Gálatas 22 e 23. Eu coloquei um exemplo aqui, que eu achei muito interessante, inclusive, que é um contraponto sobre Pedro. Quem aqui conhece um pouco sobre Pedro? Pedro, se a gente pegar lá em Marcos 14, de versículos 66 a 72, Pedro era um homem. Marcos 14, 66 e 72 está falando sobre o momento em que Pedro negou a Cristo. Que Jesus falou: você vai me negar 3 vezes antes de cantar do galo. Imagina, Senhor, eu jamais negarei o Senhor. Foi dito e feito, né? Pedro foi e negou a Cristo. Cristo tinha sido crucificado e muitos falavam: por acaso não é você que andava com o Nazareno? Ele imagina, nunca nem vi. E o engraçado assim, que tecendo uma comparação de Pedro em Marcos e Pedro com Atos, né, que é no capítulo 2, versículo 14 a 41, eu até deixo como lição de casa para os irmãos ler esses 2 textos aqui, tá?
Atos, no capítulo 2, versículo 14 a 41, é quando Pedro, após a descida do Espírito Santo, né, faz aquela pregação sobre a pessoa de Cristo, né, que é também, assim como eu falei sobre Colossenses, eu acho um dos textos mais emocionantes da Bíblia. Tá? Aí a gente vê, não Pedro em si, porque Pedro é um ser humano falho como qualquer um de nós. Tá? Pedro conviveu com Cristo, que é Deus, mas ele não reconhecia Cristo como Deus. Tanto é que ele negou a Cristo 3 vezes. Ele negou a Cristo, ele negou Deus. Ele foi reconhecer Cristo como Deus, como aquele enviado, como Salvador, após a descida do Espírito Santo. Então, logo, não nós. Isso é só um exemplo, tá, gente? Não nós, como seres humanos, temos influência sobre as coisas, mas sim o Espírito Santo através de nós. Se vocês forem parar e observar isso, eu não estou falando que a evolução de Pedro dependeu dele, mas não. Foi um agir de Deus na vida dele. Se Deus, o Espírito Santo não agir em nós, olha só como é que é importante o agir do Espírito Santo na nossa vida. Nós somos que nem Pedro. Deus pode estar do nosso lado. A gente não reconhece Deus. Mas o Espírito Santo, cada vez mais agindo em nós, nos faz perceber essa coisa maravilhosa, esse poder maravilhoso, esse Deus maravilhoso que nós servimos. Então, esse ajudador, que é o Espírito Santo, que é Deus, ele é a revelação de Deus em nós. Deus, como diz aqui, revelando sua pessoa e vontade ao homem. É a presença ativa de Deus no mundo e principalmente na experiência humana. Nós não estamos sós. Nós temos um ajudador. Isso é muito importante. Dizer que nós não estamos à mercê da nossa própria força. Até porque nós somos falhos. Mas cada vez que nós vivemos, nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo, nós matamos o nosso eu, mas o Espírito Santo age em nós e age através de nós. E mais nós nos reconhecemos como um pecador e reconhecemos Deus como nosso Senhor. Olha como é. Ele faz tudo. Deus faz tudo. Deus é completo. Deus é completo. É muito interessante isso. Depois vocês leiam Marcos 14, 66 a 72, e depois lê Atos 2, 14 a 41. Você vai ver Pedro antes e o Pedro depois. Mas aí o Pedro não continua sendo Pedro. A mudança disso tudo é a influência do Espírito Santo na vida dele. É muito legal. Vamos pular para o próximo aqui, ó. Oi. Que é isso aí? Ah. Estava enterrando a segunda filha dela depois de 6 meses. Filhas gêmeas morreram com 18 anos. Uma morreu depois de 6 meses cada outra. E ela tranquila, sofreu
com uma leveza, consolando as pessoas ao redor de Deus na segunda vida dela. Uma coisa assim, eu vi o consolo do Espírito Santo, que é uma coisa assim, divina. Dá ver como é completo, né? O agir de Deus na nossa vida. Como é completo, né? E como nós somos falhos e limitados, né? Diante do agir de Deus na nossa vida. Agora, indo para o segundo princípio que eu gostaria de conversar com os irmãos, é a questão, como nós já falamos sobre Deus, sobre a autoridade que nós, como servos de Cristo, como cristãos, como crentes denominacionais batistas, estamos cada vez mais subordinados, tá? Como eu havia falado antes, a gente vai falar também a questão do indivíduo, ou seja, da tratativa nossa, tanto como igreja, quanto como igreja refletindo para o mundo, para a sociedade, para o homem, tá? Como um indivíduo. O princípio batista que fala aqui na declaração doutrinária é o primeiro princípio, que é a questão do homem e seu valor. O homem e seu valor. A gente costuma falar, nossa, o ser humano não vale nada, né? Aquilo que a gente fala meio que da boca para fora, né? Realmente, nós não valemos nada, mas nós temos um imenso valor para Deus, né? Tanto é que, se nós não fôssemos tão valiosos para Deus, Ele não teria feito todo esse plano de salvação para nós voltarmos, para nos religarmos a Ele, né? Porque a partir do momento que o homem pecou, Deus já começou o seu plano de salvação. Como até nós comentamos há poucos minutos, Jesus é a chave hermenêutica, Jesus é a salvação. Deus já começou o seu plano e colocou Jesus como tema principal de tudo, né? E aqui fala sobre o valor do indivíduo. Primeira declaração que fala é que cada ser humano é criado em imagem e semelhança de Deus. Isso nós falamos lá no início da declaração doutrinária, na última aula que eu dei, sobre a questão de nós sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. Que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nós temos características de Deus e nós temos valor. Nós temos valor. A segunda declaração é que o homem é único, precioso e insubstituível. Terceiro, merece todo respeito e consideração como uma pessoa de valor e dignidade infinita. Olha aqui, Cristo morrer para salvá-lo é a fonte da dignidade e valor do humano. Ou seja, o que nos conota valor é o fato de Deus ter nos atribuído isso, né? E nos atribuiu através de Cristo. E por conta disso, né, ele tem direitos outorgados por Deus de ser reconhecido e aceito como indivíduo, sem distinção, raça, cor, credo ou cultura, de ser parte digna e respeitada da comunidade e de ter a plena oportunidade de alcançar o seu potencial. Nós, como batistas, denominacionais batistas, nós temos que crer nisso. Que todo e qualquer ser humano deve ser respeitado, independente de sua raça, do seu credo, da sua cor, da sua cultura. O respeito e o que nos move a respeitar o nosso próximo, para começo de conversa, a questão de todos nós sermos criados à imagem e à semelhança de Deus.
né? Se você respeita o nosso Deus, se você crê nosso Deus em primeiro lugar, como nós colocamos a questão da autoridade, nós temos por obrigação respeitar o nosso próximo. E exatamente, porque qualquer afronta ao ser humano é uma afronta a Deus. Isso não é só aqui, né? Lá fora. Tanto é que nós temos que mostrar através do nosso testemunho esse Deus a que nós servimos. E realmente restaurar a dignidade humana. Essa que é a questão da coisa, o indivíduo em si. Muitas vezes a gente vê pessoas que estão depressivas, estão com problemas, muitas vezes pessoas que nem se sentem mais seres humanos, né? Só que Jesus não veio à toa. Jesus veio por mim, veio por vocês. Jesus veio para que o mundo fosse salvo. As pessoas que estão lá fora também têm esse direito não, essa oportunidade de conhecer a Cristo. E como é que a gente faz? Pregando a Cristo, né? Seja o nosso falar e seja o nosso viver, né? É uma forma de nos importarmos com a sociedade, levarmos o reino desse mundo. O interessante é que a igreja, independente se a gente for citar governos, né? Porque nenhum governo, eu estava até conversando com o Alex esses dias, a gente estava na feira, e nenhum governo, se tivesse pelo menos um governo justo, acho que Jesus não teria instituído o reino dele, teria iniciado o reino dele através desse governo. O único governo justo é o governo de Cristo, é o reino de Cristo. E nós, como igreja, somos representantes desse reino, somos súditos desse reino. Então, o fator de igualdade, de ajuda e de consideração ao próximo tem que começar de nós. Por isso que temos como princípio batista o fator da valorização do indivíduo. Tá? Da valorização do indivíduo como um todo. Não sei. É coisa recente, eu sou novinho. Revista. Alguns pontos formaram uma comissão pela Comissão da Cidade Brasileira para rever alguns detalhes. Uma decisão esse ano, mas foi postergada. Aí eu... Uhum. Ah, o direito dos humanos, todo mundo fala.
querendo ou não, gostando ou não, ele acaba criando regras de lei da maneira que mais que se for, mas ainda a base do mandamento, onde as necessidades, então, eles não produzem completamente diferente com relação a ela transforma isso para a autoridade. Sim. Falando. Sim. Tá lá. Sim. As características, né? Que o homem é Deus, né? Sim. Exato. Sim. Sim. Exatamente. O próximo tema sobre o indivíduo é a sua competência. Você vê que começa da mesma forma, não? O indivíduo, por ser criado em imagem e semelhança de Deus, torna-se responsável por suas decisões morais e religiosas. Certo? É competente sob orientação do Espírito Santo para formular a própria resposta à chamada divina ao Evangelho de Cristo, para a comunhão com Deus, para crescer na graça e no crescimento do nosso Senhor. Olha isso. Isso daí, esses dois primeiros, tá? Ele nos remete um direito, né? Um direito que, pelo fato de nós sermos criados à imagem e à semelhança de Deus, tá? E termos qualidades, né? De poder raciocinar, de poder compreender, tá? Ele nos dá a questão da escolha, do direito e do dever, na verdade, da responsabilidade de escolher o que é melhor para si. Porém, né, o Evangelho, o cristianismo, a Bíblia, representa para o ser humano que tem esse direito e essa capacidade de escolher, representa a totalidade daquilo que ele necessita. Não sei se foi bem compreensível nessa questão. Mas, enfim, existe a questão da orientação do Espírito Santo para formular a própria resposta ao Evangelho. Ou seja, ele é responsável por suas decisões, só que ele tem essa orientação divina do Espírito Santo para entender o que é melhor. Né?
Uhum. Diferentes dos animais, inclusive somos animais semelhantes a Deus, somos seres espirituais. Deus nos criou como seres espirituais para nos relacionar com Ele, para ter essa capacidade, esse desejo que todo ser humano tem de se relacionar com Ele. Então, essa sensibilidade, essa convicção, essa natureza que o ser humano tem, o capacita a tomar decisões que sejam coerentes ou não com aquilo que Deus espera de cada um dos seres humanos. Sim. Então, a mesma, eu acho que também, além desse valor, claro, que você pôs, também a responsabilidade individual de cada um. Sim. Quando ele começa ali no capítulo 1, versículo 2, fala: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda iniquidade e injustiça dos homens, suprimem a verdade da justiça, pois o que de Deus se pode conhecer se manifesta em Cristo, e Deus se manifestou. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos Através da claramente, natureza. sendo compreendidos por meio das coisas criadas, forma que tais homens são desocupados, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram por Deus, nem graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles foi endurecido. Por aí vai, né? Sim. Então, é interessante essa característica que Deus colocou no ser humano, o capacete a discernir o certo e o errado. Sim. Com certeza. Terceira questão aqui é: o cristão não tem a liberdade de ser neutro em questões de consciência e convicção. Ou seja, se você é cristão, você tem que ter a noção e a convicção daquilo que você crê. A neutralidade, ela remete muitas vezes a neutralidade mesmo? Fala. Ela remete muito. Exato. É a questão de estar em cima do muro. Exatamente. E não dá segurança para aquele que está recebendo para aqueles que se relacionam com você. Não é? Se você é convicto cristão, uma vez quando eu comecei a minha caminhada cristã, lá nos tempos remotos, lá em Barbacena, que eu tinha meus 15 aninhos de idade, foi há uns 5 anos atrás. Eu tenho uma prima que eu não sei o que ela não é cristã, não sei. Ela é muito crítica, né? E ela me perguntou qual que era a minha convicção sobre o cristianismo. O que eu cria, qual que era a minha crença, né, sobre o cristianismo. E eu não soube responder. Estava iniciando minha fé, né? Eu não soube responder. Hoje a gente conversa bastante, até de igual para igual, temos uma certa linha de raciocínio, ela expõe. Mas assim, lá no início ela falou assim, eu não soube responder. Ela falou: olha, independente de qual é a sua crença ou a sua fé, você tem que estudar, você tem que conviver, você tem que entender. É inadmissível para uma pessoa
ouvir de você que você não tem base naquilo que você acredita. Você não tem convicção naquilo que você acredita. Isso eu ouvi de uma pessoa que não era convertida, tá? Ela falou, então procura se aprofundar nessa fé que você professa. Porque senão você não vai ter firmeza e as pessoas que ouvirem sobre a sua fé não vão sentir firmeza naquilo que você está professando. Ou seja, a sua fé não vai estar... Não vai ser alicerce para nada, né? Eu tenho até medo, mas é uma realidade. Mas foi isso. Então eu levei para mim. Eu fiquei meio chateado no início, falei, nossa, é isso. Mas eu levei para mim, porque é verdade. Mas assim, e você não pode ser neutro na sua convicção. Você tem que ter plena certeza, mas para isso você tem que estudar a palavra. Você tem que se relacionar, você tem que estar na igreja. A sua fé não pode se abalar por conta disso. Para explicá-la. A mulher só faltou me citar Pedro mesmo. Ela é bem parecida com Pedro mesmo, ela é bem bruta. Mas, enfim. Exatamente. Exato. Sim. Exato. Uhum. Sim. Uhum. Muitos de nós não sabemos quais são os pontos principais da nossa doutrina. Não é verdade? Exato. Não. Exato. Sim, com certeza. Não são os que distorcem a palavra, né? Os que pegam pesada também são os filósofos, né? Eles põem uma semente que eles estão necessariamente contrariando a Bíblia de uma forma clara. Aí eles colocam de uma maneira ali, raciocínio mental, mental, sem você perceber que está sendo manipulado. Tem N situações, né? O inimigo age de N formas para desconstruir a nossa fé, desconstruir a palavra de Deus, essa verdade para nós,
Então, assim, realmente a gente tem que ser cada vez mais ávidos no estudo das Escrituras, na comunhão com os irmãos, na certeza da convicção que nós temos, da fé que nós temos. E realmente, o mundo está aí, a internet está aí, os instrumentos que poderiam ser usados somente para o bem são usados para o mal também, né? Então, realmente, a questão da IBD, eu estava no culto de quarta-feira, que é o culto de estudo da palavra também, muito bacana. Então, seria interessante que se toda a igreja pudesse frequentar, né? E estar aqui, entender, compreender os pontos de convicção que nós temos. Inclusive, a questão que nós estamos estudando nesse momento. Quarto ponto aqui é que cada pessoa é competente e responsável perante Deus nas próprias decisões e questões morais e religiosas. Ou seja, o que eu creio é algo que corresponde à minha pessoa e a Deus. E a resposta de tudo isso também compete a nós, né? Ou seja, o ser humano, ele não é salvo e a pessoa que está, e a irmã dele, a esposa dele, o filho dele, são salvos porque ele se converteu. Na verdade, cada um tem a sua responsabilidade de escolha e decisão moral e religiosa perante Deus, né? Ou seja, a salvação é individual. A tratativa de Deus é feita de uma forma individual, né? De uma certa forma. Então, sim, questões morais, nós como igreja, o que eu faço diz respeito a vocês e da mesma forma que vocês fazem diz respeito a mim, porque somos unidos, né, no corpo de Cristo. Agora, a salvação é algo individual, não é porque eu sou salvo que o Pedro é salvo ou que a Bruna é salva, né? Então, cada um, de uma forma individual, responde por suas próprias decisões em questões morais e religiosas perante Deus. Tá? Agora, para a gente caminhar para o encerramento, tem a questão da liberdade do indivíduo. Diz assim, primeira questão, os batistas consideram como inalienável a liberdade de consciência, a plena liberdade de religião de todas as pessoas. A 2, tal liberdade não é privilégio para ser concedido, rejeitado ou meramente tolerado nem pelo Estado, nem por qualquer outro grupo religioso, e é um direito outorgado por Deus. Terceira, cada pessoa é livre perante Deus em todas as questões de consciência e tem o direito de abraçar ou rejeitar a religião, bem como de testemunhar sua fé religiosa, respeitando os direitos do outro. Ou seja, isso daí a gente até comentou um pouco sobre isso lá na aula introdutória, né, sobre a identidade batista, que, sim, um dos princípios principais sobre a questão da liberdade do indivíduo no pacto da Convenção Batista é a questão da liberdade e da escolha religiosa. E de tanto a crença e a fé em Cristo, a fé professada pela Igreja Batista, não ser imposta, né, quanto também não ser tirado o direito de outros professarem a sua fé. Né? Até coloquei aqui um texto que até tirei uma vez da primeira aula, que é um texto de Thomas Harris. Thomas Harris foi o primeiro pastor da primeira igreja batista na Inglaterra. Não sei quem teve aqui na primeira aula, na aula introdutória, que ele coloca a seguinte frase, que diz assim: a religião do homem está entre Deus e ele.
O rei não tem que responder por ela, nem pode o rei ser juiz entre Deus e o homem. Que haja, pois, heréticos, turcos ou judeus, ou outros mais. Não cabe ao poder terreno puni-los de maneira nenhuma. Ou seja, nós temos uma liberdade religiosa. Nós não somos punidos pelo fato de crermos em Cristo, assim como outros também não são punidos pelo fato de crerem em outras religiões, né? Mas sim, diz respeito à pessoa, ao indivíduo e a Deus, a fé que professa, né? Então, Thomas Harris, com essa célebre frase, ele iniciou por questão a indumentária de liberdade religiosa para a Igreja Batista, né? Porque eles estavam num contexto em que a Igreja e o Estado eram ligados. E o contexto que foi criado a Igreja Batista foi de um contexto, para aqueles que não estiveram na aula inicial, um contexto separatista entre a Igreja e o Estado, onde a Igreja anglicana na Inglaterra pertencia ao Estado. E era a religião obrigatória, de cunho obrigatório. E os separatistas sofreram muito com isso. Então, diante dessa situação, foi elaborada essa frase, e a frase que é instituída como inicial para a questão da liberdade do indivíduo, né, em si, tanto de professar a sua religião, quanto não proibir outros de professarem as suas. Tá? Então, assim, eu já estou encerrando a aula com essa questão do indivíduo e sua liberdade, né? Não sei se alguém tem alguma coisa para completar. Fala, irmã Cida. Sim, sim. Compete a ele e a Deus, né? Somente a Deus julgar essa questão, e dentro da palavra de Deus nós temos a nossa convicção. Os pontos de verdade eu não sei, mas a questão é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, várias durante a religião. O que a gente está. A questão da salvação. O que o Pacto Batista diz é a questão da liberdade de escolha e o poder do evangelho para que a pessoa entenda, se converta por livre e espontânea vontade. Exato, porque o convencimento é do Espírito Santo. Assim, dentro da nossa... Nós cremos Exato. E nós temos que crer no poder do Evangelho e do Espírito Santo para que as pessoas sejam convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Entendeu? A religião batista, a denominação do batista não impõe. É isso que está tratando aqui. No princípio batista, você não impor por pressão, né, ou coerção, aquilo que você crê. Entendeu? É isso. Mas ela prega a verdade. Sim. A verdade, exatamente. Exato. Na tarefa contínua a gente vai falar sobre isso, exatamente. É pregar a verdade. É expor a Cristo. Você defende o evangelho expondo ele. Né? Fala, irmã.
Assim, irmão, o fato de nós todos estarmos aqui é o fato de nós crermos que somos pecadores e que Jesus morreu por nós, verteu o seu sangue. E isso, quem nos leva a crer, é o Espírito Santo. Então, todos nós temos o Espírito Santo e tivemos uma influência do Espírito Santo no nosso vida, assim como todos nós temos, né? Na verdade. Eis a questão, exatamente. É o que nos une, é o que nos faz cristãos, é o que nos faz igreja. Exatamente, a ação do Espírito Santo. É isso mesmo. Bom, encerramos a nossa aula. Eu queria... Obrigado. Põe mais um aí, Mourinha. Pode botar tudo aqui. Isso, obrigado. Então, assim, no próximo domingo, tá, nós teremos o nosso... será o Dia dos Pais, então nós teremos um café muito bom aqui às 9 horas da manhã. Aleluia, glória a Deus. Exatamente. Então será às 9 horas da manhã no domingo, tá? Seguido de uma palestra com o palestrante pastor Abner Morilas. É uma palestra voltada não só aos pais, mas para a família como um todo, tá? Então todos estão convidados para o próximo domingo estar conosco, tomando café e também nos alimentando dessa palestra, do que será dado nessa palestra. Fala aí. Só reforçar sobre a palestra de domingo, irmão. O pastor Abner Morilha é um homem de Deus, um servo muito preparado por Deus, tem sido usado em muitos lugares para levar a palavra de Deus, para trazer ensinamentos muito preciosos. É um homem muito preparado, ele é doutor em psiquiatria, mestre em psicologia, psicólogo atuante, pastor da Igreja Batista em Santo André, pastor auxiliar. Tá? Foi uma grande bênção para nós, né? Eu vi realmente como resposta de oração de conseguir trazê-lo, até porque o convite não foi feito há tanto tempo. Né? Então, gostaria que vocês priorizassem estar aqui, trazer os pais, né? A palavra, obviamente, tem um foco principal nos pais, para os homens da igreja, mas é para toda a família, então, para as mulheres, para toda a família. Então, não deixem de vir, né? Deixem de vir no sábado, no domingo, vai ser logo em seguida ao café. Exato. E você vai participar conosco do café da manhã e participar da palestra. Nos ajude a divulgar também, eu tenho certeza que nós vamos ser grandemente abençoados também no domingo próximo, tá bom? Obrigado, professor. E no dia 21/8 nós daremos sequência aí nos últimos 3 temas do nosso Identidade Batista, tá? Que é vida cristã, igreja e nossa tarefa contínua. Se vamos encerrar no dia 21, não sabemos, tá? Porém, estejam aqui a partir do dia 21 também conosco. Vamos continuar nesse estudo aí, tá? Para a gente poder encerrar esse tema e também, posteriormente, a gente dar início a um outro tema voltado ao nosso evangelho. Amém? Amém. Então, assim, quero que vocês tenham um ótimo domingo e espero os irmãos aqui à noite também para podermos louvar a Deus juntos. É só reforçando que estamos no início do mês dos jovens. Percebemos pela decoração aqui que o negócio está bem jovem, bem voltado para os jovens, né? É isso aí.